Bom, tendo sido esgotadas, né, as discussões a respeito da força magnética, pelo menos que eu me propus aqui a colocar no curso, vamos de fato agora, né, estudar, né, exatamente o protagonista dessa nossa sexta aula, né, que é da magnetostática, que é o campo magnético, né, analisando, portanto, as leis da magnetostática. Essa aula vai ser basicamente uma aula que eu vou apresentar para vocês quais são as propriedades que o campo magnético ele obedece. E claro, né, tudo isso com respaldo experimental, porque, né, como eu já tinha comentado com vocês desde o início do curso, o eletromagnetismo clássico ele é uma área da física, ele é um campo da física, né, que foi todo construído com base fenomenológica, né, e até a construção que a gente fez da eletrostática segue essa tendência, né. A gente primeiro pegou um resultado experimental, que era a lei de Coulomb, e a partir da lei de Coulomb a gente generalizou para a lei de Gauss, né, viu como é que era também o rotacional do campo, e a partir disso, né, a gente pôde definir potencial eletrostático, a gente pôde fazer diversas técnicas, né, desenvolver diversas técnicas em cima das partes experimentais que foram generalizadas para a gente poder determinar campos eletrostáticos de situações mais gerais. Aqui vai ser a mesma coisa, né? A gente tem, né, aqui, da mesma forma que a gente usava lei de Gauss e lei de Coulomb para poder determinar campo elétrico, a gente vai ter os dois análogos aqui, que vai ser a lei de Ampère e a lei de Biot-Savart. No caso, a lei de Ampère, a gente vai usar ela da mesma forma, não porque são leis diferentes, mas eu digo assim, com a mesma premissa do que a gente usou a lei de Gauss, que é problemas com elevado grau de simetria, a gente consegue utilizar a lei de Ampère, da mesma forma que a gente utilizava a lei de Gauss, e com uma ideia mais de princípio de superposição, que era, no caso, a lei de Coulomb, a gente vai ter a lei de Biot-Savart. Nesse caso daqui, eu vou inverter um pouco a ordem do que foi feito na eletrostática, e aí eu já queria esclarecer, né, dependendo das referências que cada um, né, de vocês alunos estão usando. Essa parte daqui especificamente de magnetostática tem diversas ordens possíveis, porque olha só, quando a gente vai tratar a eletrostática é sempre a mesma ordem. Primeiro se passa a lei de Coulomb para depois partir para a lei de Gauss. Okay? Porém, matematicamente falando, tanto faz a ordem que você segue. Você pode partir para a lei de Gauss e depois ir para a lei de Coulomb, ou vice-versa. Elas são equivalentes, né, no contexto da eletrostática. Agora, é a mesma coisa na magnetostática. A gente pode partir da lei de Biot-Savart ou partir da lei de Ampère, porque uma é deduzível a partir da outra. Porém, diferentes referências colocam ordens diferentes. É muito comum, né, normalmente os cursos de eletromagnetismo, eles passam primeiro a lei de Biot-Savart, para depois passar a lei de Ampère. Porém, eu acho, e aí é uma opinião minha, eu acho logicamente mais agradável a construção, né, e principalmente utilizando aspectos experimentais, fazer a construção primeiro da lei de Ampère para depois obter a lei de Biot-Savart. Então aqui eu vou fazer uma relação diferente. A gente primeiro vai calcular exatamente qual que vai ser a integral, né, de caminho do campo magnético, que seria a lei de Ampère, né, que seria o que a gente vai utilizar de forma análoga ao fluxo do campo elétrico, né, e a partir disso a gente vai deduzir a relação de princípios da superposição, que é a lei de Biot-Savart. Ok? Assim, não faz diferença qual é a ordem que você coloca. Ok? Eu vou explicar aqui os motivos pelos quais eu acho mais natural dessa forma. Ok? No caso, a lei de Biot-Savart, ela fala pra gente o quê? Dado que você tem um fio qualquer, qual que é o campo magnético que um pedacinho infinitesimal gera? E aí você faz o princípio da superposição aplicando para todos os pedacinhos infinitesimais de corrente no fio. Porém, experimentalmente falando, não é tão natural assim. O que é um pedaço infinitesimal de corrente? Não é igual uma carga infinitesimal, não é igual uma carguinha pontual que você realmente consegue isolar e tudo. Né? Só faz sentido um pedacinho infinitesimal de corrente se você leva em conta uma corrente como um todo, um fio como um todo. E no caso, né, o campo magnético mais simples de você verificar, o campo mais basal, né, com menos, assim, mais simples de todos, é o campo de um fio infinito, que também pode ser visto como o campo nas proximidades de qualquer fio que não seja necessariamente infinito. Como esse campo daqui ele é mais natural e com ele a gente obtém a lei de Ampère, que vai ser o que eu vou deduzir com vocês aqui agora também, não deduzir por completo, vou mostrar a ideia da prova, porque eu já tenho outro vídeo no canal que eu deduzo, eu vou referenciar ele para vocês. Eu vou fazer exatamente nessa ordem, de primeiro passar as leis gerais, para depois passar a lei de Biot-Savart, que é o princípio da superposição, né? Enfim, invertendo um pouquinho a ordem da dinâmica que foi feita na eletrostática, mas, enfim, no final não vai fazer diferença para ninguém. No ponto de vista do eletromagnetismo não faz diferença. Faz diferença só no ponto de vista de como você prefere construir as coisas. Cada professor tem uma metodologia, essa é a metodologia que eu prefiro. Mas, bom, como eu tinha comentado com vocês lá atrás nas aulas de eletrostática, existem duas informações que a gente pode, né, buscar de um campo vetorial, que a partir delas a gente sabe todas as propriedades desse campo. Que é, no ponto de vista dos operadores diferenciais, saber quanto é que vale a divergência do campo e quanto é que vale o rotacional, porque existe um teorema que te fala que com essas duas informações, a menos de uma condição de contorno, que é o seu problema específico, você consegue determinar qual é o campo. Então esses caras aqui que correspondem, né, dado um campo vetorial, correspondem às leis que regem esse campo vetorial.
ou de forma análoga, né, você saber quanto é que vale a integral, né, no caso o fluxo desse campo em uma superfície fechada qualquer, e quanto é que vale, né, a circuitação desse cara em um caminho fechado qualquer. Se a gente sabe essas duas informações, que são que tem uma certa correspondência a essas, né, pelo teorema da divergência e pelo teorema de Stokes, a gente tem informação completa. Então, na prática, a ideia minha aqui nessa parte de leis da magnetostática é apresentar para vocês essas duas leis. Porém, eu não vou deduzir essa expressão com vocês, eu vou fazer igual eu fiz lá atrás na lei de Gauss. Eu não deduzi com vocês a lei de Gauss, certo? Eu falei a ideia da prova e referenciei um vídeo do meu canal, em estilo de aula também, em que eu deduzo a lei de Gauss. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu tenho 4 vídeos no meu canal, cada um deles deduzindo as leis do eletromagnetismo. Então, eu vou deixar aqui uma tag, caso você queira ver a dedução, né? Porque lembrando, ver a dedução de uma lei não implica que você vai aprender aquela lei, né? A dedução ela é útil para quem quer aprender a dedução, né? É interessante ver o ponto de vista lógico, mas do ponto de vista da construção do eletromagnetismo, a dedução ela não é tão primordial assim. É importante a gente saber como é que é a ideia da prova, né? Do ponto de vista físico. Obviamente, depois que você entende a física, é legal você saber como é que deduz, mas enfim, é interessante saber a construção do ponto de vista físico e o que ela significa, ok? E quais são os desenrolares e por aí vai. Então, né, enfim, dado a tag aqui em cima, né, e também os links vão estar na descrição, né, caso você queira ver exatamente as reduções dessas duas propriedades aqui do campo magnético, eu primeiro vou enunciar essas duas, e vou comentar a respeito delas, né, o que elas significam, e aí na próxima aula eu vou de fato deduzir a lei de Biot-Savart. E aí no caso eu vou deduzir mesmo, por quê? Porque eu não tenho vídeo no meu canal deduzindo a lei de Biot-Savart. O único motivo pelo qual eu não vou deduzir essas leis da magnetostática, é pelo fato de que elas já estão deduzidas no meu canal, ok? Exclusivamente por conta disso. Mas, enfim, vamos lá. Primeira coisa, né, as leis da magnetostática, elas são enunciadas da seguinte forma. Primeiro, né, vamos começar com o fluxo do campo magnético em uma superfície fechada qualquer, né? Esse cara daqui, ele é identicamente nulo, não interessa a situação que você tiver. Inclusive, quando eu coloco leis da magnetostática, obviamente magnetostática leva em conta correntes estacionárias, né, que é dada por aquela propriedade, né, de que divergente de J é igual a zero, né? No caso, essa lei daqui, ela é uma lei geral. É uma lei geral, ela vale além da magnetostática. Da mesma forma que eu tinha comentado com vocês, né, na eletrostática, a gente tinha essas duas leis aqui que a gente obteve, né, que era o fluxo do campo elétrico e também a integral de caminho do campo elétrico, que eram equivalentes também, né, ao rotacional. Esse cara daqui define a eletrostática. Eu tinha até comentado com vocês, esse cara daqui realmente é eletrostático. Porém, apesar da gente ter deduzido essa expressão para eletrostática, a gente verifica experimentalmente que ela vale também para situações fora da eletrostática. Certo? Nesse caso aqui, é análogo a essa expressão. Né? A gente está aqui na magnetostática, ela vale. Porém, é possível verificar experimentalmente de que essa expressão daqui, ela vale para contextos além da magnetostática. Ela é uma expressão que vale para o campo magnético geral e não só restrito a correntes estacionárias. Okay? Essa expressão daqui é conhecida também como não existem monopolos magnéticos. Ok? Nessa expressão daqui, né, a física dessa expressão está basicamente falando o quê? Ela está basicamente falando que todas as linhas de campo magnético elas têm que ser fechadas. Monopolos magnéticos seriam equivalentes a cargas magnéticas. Né? Da mesma forma que existem cargas positivas e negativas para campos elétricos, né? E aí a carga positiva gera um campo saindo, a carga negativa gera um campo entrando. Né? Para o eletromagnetismo, seria possível formular um eletromagnetismo que existam cargas magnéticas. No caso, a gente dá o nome de carga norte e carga sul. É análogo a carga positiva e negativa, só que para o caso magnético. Aí, no caso, as cargas norte, elas têm campo saindo e as cargas sul têm campo entrando. É análogo, ok? Porém, esses caras aqui nunca foram verificados experimentalmente. Não só nunca foram verificados experimentalmente, no ponto de vista de, olha, achei um monopolo, como também todos os experimentos que poderiam detectar efeitos que levassem em conta a existência de monopolos, falharam. Então, até o momento, uma das leis do eletromagnetismo é essa daqui. É possível a gente formular um eletromagnetismo que seja também compatível com monopolos? É. Eu até penso futuramente em mostrar, né, a construção na verdade é bem simples, mas eu até pretendo talvez mostrar alguns desenrolares interessantes que aconteceriam se você colocasse monopolo, mas isso ainda é algo que eu penso, não sei se vou fazer por questões de tempo mesmo. Mas enfim, se um dia forem encontrados monopolos, isso não é um problema para o eletromagnetismo. É bem simples adaptar essa lei e a uma outra lei também, né, que vai ser a lei de Faraday, que também teria que ter uma correção, mas enfim, é fácil adaptar as leis para que elas também incorporem a presença de monopolos magnéticos. Porém, essa relação ela fala pra gente basicamente isso, não existem monopolos. Então, todas as origens de campo magnético, se você está vendo em questão de Física 3, viu as aulas de técnicas especiais, todos os campos, toda a origem de campo magnético tem que ser de dipolo, quadrupolo,
quadrupolo, octopolo, porque o monopolo não existe. Ok? Não significa que ele não exista mesmo, tá? Existem alguns experimentos que são feitos em aceleradores de partículas que podem verificar as possíveis cargas magnéticas. Inclusive, né, as escalas de energia dessas cargas estão muito... Assim, a gente está chegando em experimentos que têm escalas de energia próximas às escalas de energia dessas partículas. Então pode ser uma possibilidade de que nas próximas décadas acabe, se monopólios existirem, pode ser que eles acabem sendo detectados nas próximas décadas por conta, né, dos avanços experimentais que a gente vem tendo atualmente. Mas enfim, essa expressão daqui ela é a expressão que sintetiza a não existência de monopólios magnéticos. E é uma lei geral. A segunda lei, ela é dada, né, claro, pela circuitação do campo magnético. Então, integral de B dl vai ser igual ao quê? Vai ser igual aqui no caso, né, o que a gente observa vai ser igual a μ0 vezes a corrente dentro da circuitação. O que isso significa? É só explicar o que essa lei significa e o que é este μ0 em específico, ok? Enfim, a ideia aqui é a seguinte. Primeiro vamos entender esse cara aqui. O que significa isso? Significa o seguinte, imagina que a gente tem uma região que tem campo magnético, ok? Que eu vou até representar aqui por essa nuvem daqui. Imagina que a gente tem essa região que tem campo magnético. Aí o que eu faço? Eu pego um caminho qualquer, que eu vou pegar, tem que ser um caminho fechado, isso é importante. Imagina que eu pego esse caminho daqui fechado qualquer. Pego esse caminho fechado e o que eu vou fazer eu quero calcular a integral de B dl em torno desse caminho. Então o que a gente faz? Aquela mesma ideia que a gente fez no caso da eletrostática. Pega o campo magnético em cada um dos pontos do caminho, faz produto escalar, né, do campo magnético com cada um dos dLs aqui e faz a soma de todo mundo. O que está falando é que esse cara daqui ele é proporcional à corrente que passa pelo interior. O que significa o seguinte, se não tem nenhuma corrente que fura, que flui por dentro desse cara, se não existe, é igual a zero. Se existem cargas, se existe corrente que ultrapassa, né, que fura esse cara daqui, ele vai observar uma circuitação diferente de zero. Ok? É isso que essa expressão está falando. Da mesma forma que integral de E dA ser igual à carga que tem dentro, dividido por epsilon zero. Ela fala para a gente o quê? Dado que você escolheu uma superfície fechada, né, o fluxo do campo elétrico vai ser diferente de zero se tiver carga aqui dentro. Aqui, no caso, a circuitação do campo magnético vai ser diferente de zero se tiver carga fluindo através dessa superfície. No caso, esse μ0 daqui, né, é uma constante que está fazendo um papel análogo ao epsilon zero, né? Lá no caso da elektrostática fazia, né? O epsilon zero ele era o quê? Ele relacionava o fluxo do campo elétrico, né? Era uma constante de proporcionalidade entre o fluxo do campo elétrico e a densidade de cargas, ou seja, densidade de cargas gera um campo elétrico, então, né, e existe uma constante de proporcionalidade, essa constante a gente chamou de epsilon zero. Aqui mesma coisa, corrente gera um campo magnético, então a relação que linka, né, correntes com campo magnético, elas precisam de uma constante de proporcionalidade. Eu vou explicar nos próximos minutos, né, mas essa constante daqui ela depende do meio, né? Então a ideia é bem direta, né? Se correntes geram campos magnéticos, né, dependendo do meio que você está, o meio pode responder melhor ou pior a campos magnéticos, né, a presença desse campo magnético. Quem mede isso é exatamente essa constante, ok? Ela faz um papel análogo ao epsilon zero, só que aqui para o caso magnético. Essa expressão daqui de cima é o que a gente chama da lei de Gauss do magnetismo. O nome eu acho que eu não preciso dizer, certo? Lei de Gauss, por quê? Porque a lei de Gauss do campo elétrico é fluxo do campo elétrico, aqui é fluxo do campo magnético, então é a lei de Gauss do campo magnético ou do magnetismo. E essa segunda é o que a gente chama da lei de Ampère. Essa lei daqui, ela de fato só vale na magnetostática. Quando você leva em conta situações fora da magnetostática, em que você tem, né, em que divergente de J não é igual a zero, quando você leva em conta essas situações, ou seja, quando você leva em conta que as densidades podem variar no tempo, essa lei ela está incorreta, ela está incompleta, falta termos adicionais. No caso, né, a forma com que a gente completa essa lei vai ser, né, enfim, eu vou explicar com calma na nossa última aula aqui do curso, que vai ser sobre as leis de Maxwell, né, e aí, enfim, eu vou mostrar como é que fica as leis de Maxwell para situações fora da magnetostática que envolvem eletrodinâmica, né, que, enfim, mas aqui é bem simples, né, mas nesse contexto de magnetostática, a gente tem essa expressão daqui. Aí, bom, eu falei para vocês que esse daqui vem de uma constatação experimental de que não existem monopólios magnéticos. Todas as contribuições são de dipolo, quadrupolo, octopolo, isso é verificado experimentalmente. Agora, essa lei daqui, da onde que vem? Qual que é a base experimental que resulta nessa lei, né? Porque, claro, né, obviamente ninguém chegou nessa expressão e falou, opa, essa expressão daqui é obedecida pelo campo magnético, é isso aí, valeu, falou. Não. Obviamente, né, teve alguém que teve algum resultado experimental que acabou chegando nessa expressão. E aí essa expressão, no caso, eu deduzo, né, no vídeo que eu referenciei, né, que está tanto na descrição quanto que eu tinha colocado a tag. Qual que é a ideia dessa lei? O campo magnético mais simples da gente verificar, né, o mais fácil experimentalmente da gente verificar, é o campo magnético de um fio infinito. Né? Então, qual que é a ideia? Imagina que a gente tem um fio infinito que está passando corrente.
ok? Então, a gente tem aqui um fio infinito, e nesse fio, imagina que tem uma corrente que está indo para cima, ok? Uma corrente estacionária que está indo para cima. Mas aí você poderia chegar para mim e falar, Felipe, você falar que o fio infinito, o campo do fio infinito, é o campo mais fácil de ser determinado, você está de sacanagem com a minha cara, né? Não existe fio infinito. Como é que o campo do fio infinito pode ser o mais simples? Porque, enfim, vamos lá, qual que é a ideia geral daqui? Né? Se vocês se lembrarem, inclusive, quando a gente calculou campo elétrico gerado por um fio e tudo, né? O que significa um fio infinito? Um fio infinito, obviamente, é uma idealização, certo? É um fio, obviamente, né? Como o próprio nome diz, infinito. Porém, matematicamente, a gente pega o fio infinito através de algum limite. Qual que é o limite do fio infinito? O limite do fio infinito é o seguinte, vamos lá, a gente sabe que esse cara vai gerar campo magnético, então imagina que eu quero saber o campo magnético nesse ponto. B. Aí vamos lá, esse ponto, vamos supor que é o index, imagina que ele está a uma distância x do fio, ok? E imagina que esse fio daqui tem um certo tamanho que eu vou chamar de um tamanho Z não, né? Vamos colocar um tamanho L aqui do fio. O que significa o fio ser infinito? O fio ser infinito não significa que o L vai para o infinito, esse é o limite do fio infinito. Certo? Então, a gente conseguiria, né, se a gente quiser saber o campo magnético do fio infinito, seria pegar o campo magnético nessa situação, que o L vai para infinito. Porém, esse limite, matematicamente, é a mesma coisa da gente falar o quê? L é muito maior do que X. Agora, esse limite daqui ele pode significar duas coisas. Primeiro, ele pode realmente significar que esse seu fio é extremamente grande, grande o suficiente para que ele seja, né, aproximado por um fio infinito, isso pode acontecer, né? Imagina, você tem um fio ali de 5 quilômetros. Ali no meio do fio vai ser praticamente um fio infinito, né? A gente vai observar isso como se fosse um fio infinito. Porém, você também pode ter um fio pequeno e pegar pontos muito próximos do fio. L muito maior do que X não significa que L vai para infinito, só significa que L é muito maior que X. Esse limite daqui, que é equivalente a esse limite, é a mesma coisa de eu tender o X a zero, certo? Enfim, são limites equivalentes no ponto de vista matemático quando a gente leva em conta esses parâmetros. Agora, esse limite daqui também ser equivalente ao pegar x muito pequeno, significa o quê? Pega um fio que não é infinito. Quanto mais próximo você tiver do fio, quanto mais próximo, mais o campo magnético vai se aproximar do comportamento que seria de um fio infinito. Então, quando eu digo que esse é o campo mais simples de você pegar, porque qualquer fio retilíneo que você pega, à medida que você vai pegando o campo magnético bem próximo dele, você consegue determinar o campo de um fio infinito. Por isso que eu digo que é o mais simples, né? Porque sempre existe um regime que você consegue detectar o campo desse cara. Okay? Por isso que eu falo que ele é o campo mais simples. E, enfim, né? Tanto é que também ele é o primeiro campo a ser estudado, né? de uma distribuição de fio qualquer, ok? E, bom, né, dado isso daqui, né, dado que ficou esclarecido, né, qual que é o campo de um fio infinito? Isso realmente é obtido experimentalmente. Esse é o dado experimental que a gente coloca para embasar esse cara aqui de dentro. Esse cara daqui, né, essa expressão aqui da circuitação do campo magnético. Qual que é o campo que a gente observa? A gente observa que toda vez que a gente tem um fio infinito, a gente observa que o campo dele ele tem a seguinte expressão. Né? Primeiro de tudo, qual que é a direção dele? Primeiro a gente tem que ele é um campo circular. Ok? Não é uma surpresa para ninguém que ele seja um campo circular, eu imagino, por dois motivos. Primeiro, porque a divergência do campo magnético é igual a zero. Não existem monopólos. Então, se não existem monopólos, a gente não espera que vai ter linhas que divirjam. Né? A gente não espera isso. E se esse cara daqui é diferente de zero, significa que a gente tem linhas de campo fechado. Eu discuti isso com vocês no caso do campo magnético, no campo elétrico. Então, né, evidentemente, seria de se esperar que as linhas fossem fechadas. Como um fio infinito ele tem simetria de rotação, né, a gente também esperaria, obviamente, que esse cara daqui fosse em círculos, né, realmente a mesma distância, o campo fosse igual, a gente teria que ter uma simetria de rotação. Mas enfim, o que a gente percebe é o seguinte, primeiro de tudo, qual que é a direção, né, aqui é o sentido, né, circular, qual que é a direção desse campo magnético? Okay? Eu vou até não passar aqui por cima do fio nessa parte, só para ficar entendível de que essa parte daqui está passando pela frente do fio e essa parte aqui passando pela parte de trás. A gente faz pela regra da mão direita, coloque o seu dedão ao longo da corrente e gire a sua mão. O sentido que a sua mão gira é exatamente o sentido da corrente. Não, da corrente não, perdão, é o sentido do campo magnético. Então o campo magnético é nesse sentido e ele tem o seguinte valor, né? O campo magnético para um fio infinito, ele vale μ0 I dividido por 4πs, né? Vezes θ chapéu, sendo que o S é o quê? O S é exatamente o tamanho, o raio desse cara, é a distância na qual você está querendo calcular o campo magnético. Então esse cara daqui é o S. Okay? Aqui no caso, o μ, né, enfim, o μ0 é para representar que é do vácuo, ok? Mas μ é uma constante. Enfim, esse cara daqui ele é conhecido também como permeabilidade magnética do meio. No caso aqui do vácuo, né? Se você for, né, do público de Eletro 1, né, uma das próximas aulas vai ser campos magnéticos na matéria. E aí, claro, né, assim como nos campos elétricos da matéria apareceu o Epson,
né, que era a permissividade elétrica do meio, né, no caso não do vácuo, também, né, quando a gente colocar campos magnéticos na matéria, também vai aparecer, né, também é possível aparecer essa constante, só μ, que seria equivalente à permeabilidade magnética dali, ok? Enfim, é essa expressão. Obviamente, né, quando a gente vai pegar essa expressão, né, aqui se a gente fosse fazer uma construção semelhante da lei de Coulomb e tudo, na prática, né, o que a gente acaba observando é o quê? O campo ele é proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância. Okay? O resto é constante de proporcionalidade. Essa constante, ela pode ser escrita de forma diferente. Eu poderia escrever essa lei daqui, né, essa expressão como sendo K I sobre S, porque μ0 sobre 4π é uma constante. Só que é uma constante, né, tradicionalmente usada dessa forma no sistema internacional, porque ela é mais conveniente para as manipulações matemáticas que podem acabar aparecendo. Bom, com esse campo magnético, como é que a gente faz para chegar nessa expressão que é uma lei geral? Primeira coisa que a gente faz é o seguinte, vamos supor que aqui esteja o nosso fio saindo corrente, né, aqui para fora do quadro. Porque a primeira coisa que a gente faz é, vamos calcular quanto é que vale essa circuitação para um caminho qualquer aqui, ok? Para um caminho circular. Depois que a gente calcula para um caminho circular, a gente vai ver que a gente chega nessa expressão. Ok? Mas, obviamente, isso não é uma dedução, porque é para um caminho específico. Porém, para um caminho circular, não depende do raio. Qualquer círculo vai dar o mesmo resultado. A partir disso, para a gente descobrir quanto é que vale a circuitação para um caminho qualquer, o que a gente faz é o seguinte. A gente tem que determinar quanto é que vale essa expressão, quanto é que vale essa integral de caminho fechado para um triângulo infinitesimal. No caso, a gente calcula essa integral para um triângulo infinitesimal, porque existe uma relação, que inclusive eu mostrei lá no vídeo, que é o seguinte. Se você pega um caminho que não é circular, você pode fragmentar ele em diversos... você pode pegar cada trecho desse caminho, imagina esse trecho daqui. Você pode tratar cada trecho da curva como se fosse a hipotenusa de um triangulinho infinitesimal. No caso, quando você calcula para um triângulo infinitesimal, você mostra que esse cara daqui, a circuitação do campo magnético, né, a integral de BDL é igual a zero para um triângulo infinitesimal. Por conta disso, isso significa que você pode trocar todo esse seu caminho por vários setores circulares, ok? E por conta disso, essa integral em um caminho qualquer se reduz a integrais em círculos, que não dependem da distância, e por conta disso esse resultado tem que valer para qualquer caminho. Eu faço essa dedução lá com calma, né, quem quiser ver. Mas essa é a ideia da prova, ok? A gente parte somente, né, desse resultado daqui, que é o resultado basal mais direto que a gente pega, ok? Então essas daqui são as leis do campo magnético, né, que ele tem que obedecer. E no caso, né, as interpretações físicas, né, de como é que a gente obtém esse cara, e esse daqui, né, do fato experimental de que não existem monopolos. Na próxima aula, né, na aula seguinte a essa, eu vou deduzir com vocês a lei de Biot-Savart. Né, enfim, a próxima aula fica para isso. E aí, depois dessa aula de dedução da lei de Biot-Savart, aí sim, né, a gente já vai começar a aplicar todos esses contextos, calcular campo magnético de algumas situações a mais, enfim, né, e explorar bem mais os contextos aqui da magnetostática.